Glória a Deus. Cumprimento a todos. Se encontram nessa tarde no terminal de ônibus de Uruguaiana com a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, quero nessa tarde anunciar a palavra de Deus. A palavra mesma diz, é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Não é palavra de homem, nem de alguma autoridade eclesiástica, mas sim do próprio Deus. Quando disse, passarão os céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Essas palavras, os quais a palavra nos diz que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Bom, eu quero ler o texto que se encontra no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 8 em diante. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, mas não os acharás. E os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearam contigo. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, e te digo, não temas que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. A palavra que nos fala de um Redentor. E aqui ele diz para o seu povo de Jacó, seu povo de Israel, ele fala, não temas porque eu sou o teu Redentor, não temas porque eu sou o que te ajudo. Agora a palavra nos leva lá para o início da Bíblia, no livro de Gênesis. A palavra nos fala que Deus criou no princípio os céus e a terra. Deus criou tudo quanto nelas há pelo poder da sua palavra. Pela sua palavra todas as coisas que existem foram criadas. E sem Ele nada do que existe existiria. Toda essa criação que nós vemos é fruto da palavra de Deus. Mas agora com o que se encaixa tudo isso? Com a redenção. Quando nós vamos ver a palavra redenção, seria o mesmo que redimir. Redimir o mesmo que remir. E remir seria a mesma coisa que comprar de novo, ou adquirir de novo. A criação ela foi de Deus no começo, e ela ainda é. Mas a palavra nos fala que a humanidade ela deu autoridade para o inimigo. Ao pecar, comendo o fruto proibido, a palavra nos fala que a humanidade caiu no pecado. A humanidade agora ela ficou mergulhada no mundo pecaminoso, no qual todos nascem com uma tendência ao pecado. Todos nascem assim com a tendência a pecar. Todos nascem com esse instinto pecaminoso que herdamos de Adão e Eva. Porque a palavra fala que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Agora a palavra nos fala que a humanidade ela passou para as mãos do inimigo, porque o mundo jaz no maligno. A palavra nos fala que Deus ele faz um plano da salvação para esta humanidade, para salvar o mundo das garras do inimigo, para salvar o mundo do poder do diabo, o acusador, o príncipe deste mundo, o qual a palavra fala que já está julgado. A palavra agora nos fala que Deus ele faz um plano de enviar a Jesus Cristo como o Redentor da terra, para adquirir novamente essa terra do inimigo. O inimigo, nesses tempos, ele atua como príncipe deste mundo, o qual a palavra fala no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4,
que o Deus de séculos cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. O Evangelho está resplandecendo no mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal não vem para a luz, a fim de que as suas obras, que são más, não sejam descobertas. Mas quem faz o bem vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Agora Paulo nos fala que a luz ela veio ao mundo. O verbo vivo se fez carne e habitou entre os homens. Mas os homens rejeitaram o Redentor. Os homens preferiram ficar com o diabo do que serem remidos deste mundo pecaminoso, do que ser readquiridos por Deus. Agora Paulo nos fala que Jesus ele pagou um preço para a humanidade ser salva. Mas poucos são os que querem aceitar este preço da salvação. Poucos são aqueles que querem obedecer a este tão grande chamado, o qual Deus nos chamou para a salvação. Mas a palavra nos fala que o homem, os homens, a humanidade, quando eu falo o homem, me refiro a homem, mulher, criança, toda a humanidade que existe no mundo rejeitou a luz e preferiram as trevas. Bom, eu quero ler aqui o livro, no mesmo texto que eu tinha lido, versículo 8 fala: mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Agora Paulo nos fala que por meio do profeta Isaías, profeta messiânico, profeta o qual profetizou muito sobre a vinda de Cristo, agora ele profetiza que Deus ele faz uma eleição. Ele escolhe o povo de Israel para esta tão grande salvação. Ele escolhe o povo de Israel para ser o seu povo, para libertá-los. Agora Paulo nos fala que Deus ele escolhe a Israel. Deus escolhe a Jacó. Quando nós vamos lá para o Antigo Testamento, a palavra nos relata da história de Jacó e de Esaú. Paulo nos fala que estes dois eram gêmeos. Ainda quando no ventre da sua mãe, eles brigavam e guerreavam dentro do ventre da sua mãe. A palavra então nos fala que nasceram os dois meninos, mas Esaú foi o primogênito e Jacó o segundo. A palavra então nos fala que Deus ele tinha um plano. Quem sabe com Esaú, não sei. Mas a palavra nos fala que o primogênito ele tinha o direito de herdar a bênção de Deus. O primogênito ele tinha direito a receber o dobro da herança do pai, e a receber a bênção do pai, e a ter a chefia da família. Mas agora Paulo nos fala que Esaú estava voltando de uma caça e estava com fome. Então a palavra nos fala que Jacó ele aproveita essa situação para dizer a Esaú: vende-me o teu direito da primogenitura para que eu te dê um prato de lentilhas. Então a palavra nos fala que Esaú jurou, prometeu que iria passar a sua primogenitura para Jacó. Iria vender aquele direito tão precioso que ele tinha. Aquele direito único que ele tinha de ser o primogênito. Estava passando para o seu irmão Jacó. A palavra então nos abre um parênteses. Podemos ver que muitos vendem o chamado. Muitos vendem a primogenitura, o direito a ser filho de Deus, por um prato de lentilhas, por alguma bandeja que o inimigo oferece, por algum pedaço de terra. Muitos vendem a sua alma ao diabo por causa de tão pouca coisa que o diabo oferece. A palavra nos fala que Deus ele oferece a vida eterna ao homem, mas os homens preferem esta vida. São mais amantes de si mesmos do que amigos de Deus. Amaram mais a criatura do que o Criador, fala a palavra. E por isso Deus lhes entregou as suas paixões infames, para cometerem todo tipo de torpeza, homem com homem, mulher com mulher. A palavra então nos fala que Jacó,
ele comprou o direito à primogenitura. Enganou seu irmão Esaú, que Jacó poderíamos traduzir como usurpador, enganador, uma pessoa de má fama, quem sabe, uma pessoa que passava os outros para trás. Este homem Jacó, ele antes de conhecer, ter um encontro com Deus, ele fazia aquilo que ele pensava, enganava os outros. Mas agora a palavra nos fala que teve um momento na vida de Jacó que foi necessário ele ter um encontro com Deus. Há um momento na vida do homem em que ele tem que passar pelo vale da sombra da morte, em que ele tem que passar por uma situação em que ninguém pode socorrê-lo, a não ser Deus. Há um momento na vida do homem em que você e eu teremos que passar pela morte. E nesse instante ninguém poderá te socorrer. Nem mesmo o doutor, médico, amigos. É nesse então que todos abandonam o homem. E ele passa e trilha esse caminho sozinho, pelo vale da sombra da morte. Mas é aí que a palavra nos dá uma certeza, de que se nós temos o bom pastor, ele nos guiará mansamente por águas tranquilas. O bom pastor, o qual cuida das suas ovelhas. Jacó ele teve que passar por esta luta, ele teve que lutar contra Deus, para ser aprovado, para ser transformado de Jacó, enganador, de usurpador em Israel. Ele teve que passar por essa transformação. No momento de angústia e de aperto, Senhor, porquanto, como disse o salmista Davi, na minha angústia eu invoquei ao Senhor. Na angústia, muitas vezes, do homem, ele se volta para Deus, com medo da morte, com medo do último inimigo que há de ser aniquilado, o qual é a morte. É melhor o homem aceitar o Evangelho. É melhor o homem buscar a Deus enquanto se pode achar, enquanto ele está perto, do que buscar a Deus no vale da sombra da morte, do que buscar a Deus no leito da enfermidade, na reta final. É melhor buscar a Deus agora, do que quando você estiver num leito de enfermidade, no hospital, ter que clamar a Deus, em desespero, em angústia, quem sabe em sofrimento. Agora a palavra nos fala, Deus diz: mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Quando nós retrocedemos um pouquinho a história, a palavra nos conta de Abraão, o patriarca, conhecido como o pai da fé, por causa da sua fé incontestável, por causa da sua fé maravilhosa, a ponto de Deus pedir um sacrifício de seu filho. A palavra nos conta então que ele teve tamanha fé, ao ponto de dizer que quando os moços, quando ele estava por subir o Monte Moriá, ele falava para os seus moços: ficai aqui, que eu e o menino ofereceremos um holocausto e depois voltaremos. Ele cria que por mais que seu filho ele fosse oferecido em holocausto, ainda das cinzas Deus o podia ressuscitar. Porque para Deus nada é impossível. Aquilo que aos olhos do homem parece impossível, para Deus é possível. Porque a lógica humana é que após a morte, acabou. Mas a lógica diz que após a morte segue-se o juízo. E para a morte ainda há ressurreição. Porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Ele disse: eu sou o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. A palavra então nos fala: semente de Abraão, meu amigo. Abraão, ele andou com Deus. Abraão certamente ele falava, tinha uma comunhão íntima com Deus. Algo privilegiado, o qual acredito que não é para todos conversar diretamente com Deus. Ouvir a voz de Deus, assim, nitidamente no ouvido. Ouvir a voz de Deus e poder conversar com Deus. Ter um diálogo com Deus como você tem com seu amigo. Que coisa maravilhosa é esta passagem da Escritura que nos fala que Abraão, ele era amigo de Deus. Conversava diretamente com Deus. Tinha um diálogo com Deus.
Abraão ele tinha uma intimidade com Deus. Ele conhecia Deus, falava com Deus, andava com Deus, pensava em Deus. Ele era amigo de Deus. Por isso que a palavra fala que ele escolheu a Jacó e a Israel. Por causa, a palavra fala, semente de Abraão, meu amigo. Quantos que querem se fazer amigos do mundo, mas estão se tornando inimigos de Deus? A palavra nos fala no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Quem quiser, pois, constituir-se amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quantos que querem andar de mão dadas com o mundo, mas estão sendo inimigos de Deus? Igrejas que fizeram, nas quais entrou o mundo, entrou a maçonaria, no qual entrou misturas. Uma igreja que está misturada com o mundo. Uma igreja que está de mão dada com o mundo, andando lado a lado com o mundo, mas está sendo inimigo de Deus. Uma igreja a qual é semelhante a de Laodiceia, com a palavra fala que Deus ele fala, Jesus ele fala para aquela igreja, porque não és morna nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Fria ou quente? Hã? Não és fria ou quente? És morna, não é fria nem quente. Isso. Uma igreja morna. Tá que nem a igreja de Sardes, uma igreja morta também. Tem igreja que tem nome que está viva, mas está morta. Tem lugares em que você pensa que Deus está ali, mas Deus nem se faz presente. Por quê? Porque a palavra fala que não estão a mão do Senhor encolhida para não poder salvar, nem está o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados fazem com que ele vos não ouça. O pecado ele faz a separação entre Deus, faz com que o homem seja inimigo de Deus. O pecado faz com que o homem venha se separar de Deus e agora venha a se tornar inimigo. Há uma inimizade. A palavra nos fala que Deus tem uma contenda contra os moradores da terra. Mas por que isso? Porque o pecado superabundou na terra. O pecado ele está chegando às narinas de Deus com um cheiro podre, um cheiro abominável, o qual ele fala, exemplificando aqui Sodoma e Gomorra. A palavra fala que destas duas cidades chegaram às narinas de Deus, e Deus mandou fogo e enxofre sobre aquela cidade. Sabe quantos salvaram? Ou pelo menos quantos saíram da cidade? Somente 4 pessoas.